dia a todas e a todos. Eu me chamo Lívia, sou discente de graduação aqui em Ciências Biológicas, na Rural. Desenvolvi um trabalho para o DEP 3, Biodiversidade no Espaço Geográfico e no Tempo. Eu, juntamente com o professor Heitor, foi o professor que me orientou durante esse período, desenvolvemos esse trabalho e o nosso tema é a sexta extinção em massa da biodiversidade. Bem, de cara a gente já vê aqui algumas espécies conhecidas, né, ou extintas ou ameaçadas de extinção. Aqui é o pau-rosa, né, é uma árvore nativa da Amazônia. Ele quase foi extinto porque foi extremamente explorado aí por causa da propriedade que ele tem de fixar perfume, né? Então o óleo dessa madeira é um ótimo fixador de perfume. Então a indústria de cosméticos e perfumaria explorou demais essa espécie e ela quase foi extinta na natureza. Hoje a população já está protegida, já tem aí projetos para produção de mudas dessa espécie, então ela está estabilizada, mas ainda assim está ameaçada. Inclusive o Chanel número 5, que a Marilyn Monroe usava, tinha o óleo do pau-rosa. Então, esse daqui é o mico-leão dourado, é uma espécie nativa aqui da Mata Atlântica, também quase foi extinto na natureza, a população de mico-leão chegou a 200. Hoje a população já é bem mais estável, porém ainda é uma espécie ameaçada principalmente pela introdução de novas espécies naquele local, né, de espécies exóticas e perda de habitat. Esse daqui é o dodô, era uma ave nativa das Ilhas Maurício, parente dos pombos, né, da mesma família dos pombos. Era uma ave grande de 1 metro, um pouco mais de 1 metro, e eles não voavam. A gente vê a asa dele aqui pouco desenvolvida, era uma ave que não voava. Então, quando os navegadores e os marinheiros chegaram nessa ilha, eles se alimentavam muito dessa ave e por causa da caça e também pela caça dos animais, dos marinheiros, né, dos cães, e essa ave acabou aí extinta. Esse daqui é o tilacinus, também conhecido como tigre da Tasmânia. Ele era um marsupial e principalmente devido à caça também essa espécie foi extinta. Aqui é o pica-pau bico de marfim, é o que inspirou o desenho do pica-pau, né? Ele habitava ali os pântanos da América do Norte. Infelizmente, no ano passado, 2021, essa espécie foi declarada extinta. O lobo-guará, o nosso lobo-guará ali do Cerrado, ele também está ameaçado principalmente devido à urbanização dos seus habitats, né? E a perda de habitat de uma maneira geral, a degradação do Cerrado. Esse daqui é o ipê amarelo, é uma árvore que também está ameaçada, porque principalmente pela madeira, né? A madeira dela é muito usada para móveis, para construção, etc. É uma madeira de uma qualidade muito boa. Então, infelizmente, essa espécie está ameaçada. Aqui nós temos a ararinha azul, espécie que foi declarada praticamente extinta na natureza, né? O último exemplar de ararinha azul foi visto há 20 anos atrás na natureza, há mais de 20 anos, então, e nunca mais foi vista, mas tem um trabalho aí forte de reprodução dessa espécie em cativeiro e, posteriormente, uma soltura delas, uma reintrodução dessa espécie na natureza. A onça pintada, que aí também, principalmente devido à caça e à perda de habitat, ela também está ameaçada de extinção. A ariranha, também devido à perda de habitat. A ararajuba ou guaruba, também ameaçada de extinção, principalmente devido ao tráfico de animais. É uma espécie muito bonita, um psitacídeo da mesma família aqui das ararinhas. E, infelizmente, muitas pessoas querem ter esse animal em casa e pagam por isso e infelizmente, a população dessa espécie tem decaído. Aqui é o muriqui do norte, é o maior primata aqui da América do Sul, também ameaçado de extinção devido à perda do habitat. Mas, afinal, o que é extinção, né? Bom, extinção, de acordo com Oxford Languages, é o desaparecimento definitivo de uma espécie. Então, uma espécie desaparece e nunca mais volta a existir. Mas é importante a gente lembrar que a extinção é um processo natural, um processo que sempre ocorreu. Mesmo antes de nós estarmos aqui na Terra, a extinção ela já ocorria, porque ela é um processo natural, ela faz parte da seleção natural, que é um dos mecanismos da evolução. Então, a extinção ela sempre existiu.
não como hoje, né? A gente vai ver isso, alguns dados de extinção antes da gente e agora com a nossa presença aqui na Terra, mas sempre existiu. Aqui é o mastodonte, né, o animal que habitava a megafauna, que compunha a megafauna e habitava a América do Norte e a América Central. Foi extinto há aproximadamente 11 mil anos e juntamente com a preguiça gigante, tigre-dente de sabre e o mamute também, né? E aí os pesquisadores ainda estão estudando a causa desse desaparecimento do mastodonte e de toda a megafauna, mas tem uma grande possibilidade aí dos nossos ancestrais terem contribuído para a extinção desses animais através da caça, né? Não só isso, né? Claro que teve mudanças climáticas e outros fatores, mas os nossos ancestrais também têm muito possivelmente alguma coisa a ver com a extinção desses animais. Aqui são os níveis de conservação da biodiversidade. Espécies extintas na natureza, criticamente em perigo, vulnerável, quase ameaçada e pouco preocupante, que é uma espécie abundante, né? E uma extinção em massa. O que é uma extinção em massa? Ela é caracterizada pela perda de grandes grupos de seres vivos, animais, vegetais, fungos, enfim, diversos grupos de seres vivos de uma vez só, assim, simultaneamente. Então, a biodiversidade ela tem uma alta redução num período de tempo muito curto, e isso é assim que caracteriza uma extinção em massa. Aqui é o tiranossauro, ele habitava a América do Norte, foi extinto na grande extinção no final do Cretáceo. Bom, nosso planeta já passou por 5 grandes extinções em massa, e vamos falar um pouquinho delas. A do Ordoviciano-Siluriano, que foi a primeira grande extinção conhecida, ela ocorreu há 440 milhões de anos. O Devoniano, nesse evento foi eliminado muitos invertebrados e placodermos marinhos, né, que é ancestral de alguns peixes hoje, e aconteceu há 365 milhões de anos. Do Permiano, que foi a maior extinção em massa já conhecida, já ocorrida, né, ocorreu há 250 milhões de anos, e causou o desaparecimento de mais de 90% da biodiversidade. Por isso, esse evento de extinção ficou conhecido como a Grande Morte, ou a Grande Agonia, porque eliminou aí praticamente toda a biodiversidade, mais de 90%, e os cientistas acreditam que seja por diversas erupções vulcânicas simultâneas, né? A do Triássico-Jurássico, que aconteceu há 210 milhões de anos, e os répteis estavam dominando diversos ambientes. Com essa extinção, abriu espaço aí para o surgimento dos primeiros dinossauros. E a quinta extinção foi a do Cretáceo-Paleógeno, a extinção mais famosa, porque extinguiu os dinossauros, né? Foi causada muito provavelmente por um meteorito que atingiu a península de Yucatán, ali no México, e aconteceu há 65 milhões de anos atrás. Aqui são os trilobitas, que eles habitavam ali os mares do Permiano, e é um fóssil índice, né, do Permiano. Inclusive ele foi extinto junto com muitos outros animais aí na grande extinção do Permiano, né? Um fóssil índice quer dizer que ele traz informações sobre aquela era, sobre o evento de extinção e etc. Mas e hoje? Bom, e hoje, né? Hoje nós estamos no Holoceno, que é a época do período quaternário da Era Cenozoica, que se iniciou há aproximadamente 12 mil anos e se estende até hoje. E é caracterizado justamente pelo desenvolvimento da humanidade, né? Mas nesse tempo, a espécie humana, com todo esse desenvolvimento e, enfim, a população aumentando cada vez mais, as ações do homem sobre a natureza têm se intensificado e têm pressionado a natureza, a biodiversidade para extinções. A gente vai ver aqui alguns dados, mas, enfim, o ser humano, através das suas ações de poluição, de caça, de desmatamento e diversos outros fatores provocados por nós, seres humanos, nós temos aí pressionado a biodiversidade, confinado a biodiversidade e causado diversas extinções.
Aí tem uma frase do Myers, um ecólogo muito famoso, muito necessário. Ele diz assim: se as extinções do passado ocorreram em virtude de processos naturais, no presente a causa exclusiva é o Homo sapiens, que elimina habitats inteiros e comunidades completas de organismos de maneira ultra rápida. Tudo está acontecendo no piscar de olhos. Porque antigamente, né, antes da gente existir, um animal ou uma planta levaria aí, milhões de anos para ser extinta de forma natural. Mas hoje, com a nossa presença, a gente extingue aí em 200, 300 anos e até menos. Então, é uma situação realmente gravíssima. Aqui tem alguns dados para vocês entenderem, visualizarem melhor, né? Nos últimos 500 anos, 844 espécies foram consideradas extintas pela União Internacional para a Conservação da Natureza. Esse dado é de 2007, né? Então, muito provavelmente certamente esse número aqui já aumentou. Não são só 844 espécies, com certeza é um número bem maior. Esse dado é de um estudo do Pin et al., um estudo também super interessante sobre a perda de diversidade que a gente está tendo, né, diversidade biológica. E ele vai dizer que a taxa de extinção hoje é em média entre 100 e 1000 vezes maior do que em níveis pré-humanos. Ou seja, antes da gente existir, se era extinta 2 espécies por, não sei, a cada ano, um exemplo, né? Hoje, essa média pode ser entre 100 e entre 1000 espécies a cada ano, por causa das nossas ações. E o mais assustador é que se a humanidade continuar pelo mesmo caminho, esse número pode chegar a 10.000 vezes mais. Então, é uma situação extremamente grave. Esse estudo é de 2008. Bom, e aqui tem alguns fatores, né, do ser humano. Por que o ser humano tem extinguido tantas espécies assim? Bem, poluição marinha. A gente vê aí uma tartaruga muito bonita, porém bastante machucada já por causa de rede de pesca. É algo gravíssimo que ocorre e tem ocorrido cada vez mais frequentemente, né? Queimadas, desmatamento, poluição. Esse rio aqui é um rio em Bangladesh, que inclusive ele é usado como para despejo de esgoto de uma fábrica de antibióticos. Então vocês imaginam, a situação é muito grave. Tem aqui uma espécie de planta só, o ser humano, né, infelizmente vivendo nessa condição. E esse rio ele está 300 vezes mais contaminado com antibiótico do que o permitido. Então, é um problema também gravíssimo de saúde pública que pode acarretar uma nova pandemia, esse uso indiscriminado e despejo indiscriminado de antibióticos aí na natureza. Aqui é uma monocultura também, a biodiversidade aqui é praticamente zerada só com a monocultura, porque é só uma espécie, então vai ter apenas espécies interagindo com essas espécies animais, né, e, enfim, e outros micro-organismos. Não interagir somente com essa espécie, porém vem aí o agrotóxico, né, o pesticida, o fungicida, e aí acaba com todo tipo de interação. Então a biodiversidade numa monocultura de agricultura convencional é praticamente zero. E a caça? Bom, aqui a gente vai falar um pouco sobre as extinções globais, regionais e a variabilidade genética. As extinções elas podem ser regionais ou globais. Regional é quando uma espécie ela é extinta apenas em determinada área, por exemplo, num estado ou num país, mas ela existe em outro local, por exemplo. Uma espécie que existe aqui no Brasil, mas na América Central ela foi extinta. Então, essa situação ela pode ser revertida, porque tem como reintroduzir essa espécie, né, na América Central, pegar uma espécie, a mesma espécie que está aqui no Brasil e reintroduzir lá. Mas perde a questão da variabilidade genética, né, o que é extremamente importante para a perpetuação da espécie, né, porque ela fica aí, quanto mais variedade, ela mais tem a possibilidade de resistir a diversos eventos, aí seja doenças, seja eventos climáticos e competição mesmo ecológica, do que uma espécie que tem pouca variabilidade.
E a extinção global é quando uma espécie ela se extingue em todo o planeta para sempre, sem nenhum tipo de possibilidade de volta. Então, mesmo quando a extinção é regional, já é uma perda grande, porque perde variabilidade genética. E quando é uma extinção global, aí nem se fala, né? É uma grande ameaça à diversidade e ao equilíbrio dos ecossistemas. Resumindo, né? Cabe a nós nos posicionarmos em favor da conservação da biodiversidade, adotar políticas sustentáveis que diminuam os impactos que causamos à Terra e que a gente possa demonstrar para as pessoas, conscientizar as pessoas que as nossas ações têm acelerado sim o processo de extinção e que nós estamos vivendo uma sexta extinção em massa por causa das nossas ações, né? É muito importante a gente debater esses temas com toda a sociedade, especialmente a gente que é educador, né, que é cientista. Então é muito importante a gente conscientizar as pessoas, obviamente também adultos, idosos, é importantíssimo, mas fazer um trabalho de base com as crianças e com os adolescentes é de suma importância, porque com a conscientização deles, a gente garante um futuro aí com não tantos impactos, com não tantas perdas biológicas. Então, que a gente possa aí, adotar um estilo de vida menos, gerando menos impacto, né? E conscientizar e pensar bem em quem a gente vai votar também, pesquisar sobre os nossos governantes, porque qualquer perda aí da biodiversidade, ela é irreversível, né? Uma grande perda. E aqui a frase da Elizabeth Colbert: ao pressionar as outras espécies para extinção, a humanidade está serrando o galho sobre o qual está sentada. Porque é isso, a gente não se sustenta sozinho aqui nesse planeta. Aqui é uma foto no Ribeirão do Onça, um carnaval, é um rio de Minas Gerais, né, um afluente do Rio São Francisco. E é no carnaval, a galera tá curtindo, mas não pode curtir no rio porque o rio é poluído, é impróprio para banho. Então precisa de uma mangueira aqui, um carro-pipa jogando água para refrescar a galera, porque eles estão ao lado do rio, mas eles não podem tomar banho no rio. Situação bem triste. E é isso, gente. Aqui estão as referências das imagens. Eu espero que vocês tenham gostado e que tenha servido aí como um alerta para todo mundo e que a gente se conscientize cada vez mais e seja também um canal para a conscientização de outras pessoas e da sociedade de modo geral, né? É isso, gente. Obrigada.